Olá a todos, a paz e a graça do Senhor para sua vida. Nós vamos dar início aqui à nossa quarta aula do nosso discipulado. Amém? Nós já tivemos a aula 1, que foi conhecendo a Bíblia, a aula 2, conhecendo a Deus, a aula 3, conhecendo a salvação. E hoje nós vamos falar sobre conhecendo a igreja. Amém? Eu espero que você esteja aproveitando esse momento. E o texto, sem longas demandas, nós vamos já partir aqui para o texto básico dentro desse assunto, conhecendo a igreja. Efésios capítulo 2, o verso 19, que diz assim: que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando através da carta aos Efésios, mostrando a eles, né? Vocês já não são mais estrangeiros, vocês já não são mais forasteiros, vocês agora são concidadãos dos santos, ou seja, vocês agora fazem parte da família de Cristo, daqueles que foram santificados pela graça, pelo sangue de Jesus. Amém? A introdução vai dizer: agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família, na família de Cristo. A palavra igreja nesta lição não está restrita à Assembleia de Deus, que é a reunião. Assembleia quer dizer reunião. Não está restrita à reunião de Deus, né? Ou a qualquer outra denominação. Não está restrita a um tipo de denominação. Não está restrita à igreja de adoração e missão, né? Nem ao local que você frequenta. Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Quando a Bíblia fala da igreja, a Bíblia está se referindo ao conjunto de crentes, a igreja de Cristo. E essa igreja, ela não tem uma placa, ela não tem um nome. Essa igreja é todos aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus e que fazem parte da igreja, do corpo do Senhor. A questão das placas, das denominações, é só mesmo uma questão de organização, né? Cada um vai fazer parte da igreja que se identifica mais, da igreja cujos princípios, os valores e a crença se aproxima mais do que você crê, do que você acredita e do que você quer seguir. Agora, a igreja de Cristo, ela vai muito além. Ela vai muito além de uma placa específica. Somos todos nós reunidos e juntos onde quer que estejamos, né? Nós só não somos igreja nós sozinhos, isolados. Não tem como eu ser igreja sozinho. Igreja é um conjunto de pessoas que foram alcançadas por Jesus, remida e lavada pelo seu sangue, né? E que decidiu servir a Ele, seguir ao Senhor. Amém? Então, depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo, ou seja, esse corpo, que é a igreja, é a porta-voz da salvação para que outras pessoas sejam também alcançadas. A igreja, ela é um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. A verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Isto é ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim para integrar-se à igreja.
Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa. Conheça quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. Precisamos conhecer bem, né, acerca da igreja, para que a gente venha ter esse entendimento e dar a devida importância. Primeiro aqui, o que é a igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamada para fora. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo, né, espiritual e não fisicamente, para seguirem a Cristo. Os que formam a igreja são chamados pela Bíblia de crentes, de irmãos, de cristãos, de santos, de eleitos e os do caminho. Todos os crentes espalhados pelo mundo formam a igreja. Ela não está restrita a uma área geográfica e nem a um único povo da terra. É o seu lado invisível e universal. Embora a palavra igreja seja empregada, em primeiro lugar, para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo o mundo, você pode usá-la também para se referir aos cristãos de um determinado lugar, isto é, a igreja local. Aí nós vamos ver aqui os símbolos da igreja. O primeiro símbolo é o corpo. Jesus não está mais presente entre os homens de forma física, mas em cada pessoa que o recebe, em qualquer parte do mundo, ele introduz a sua vida para formar um corpo. Por ter a vida em Cristo, a igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas, ou uma associação, ou um clube. É um organismo, é algo que tem existência, tal como o corpo humano, que é composto de muitos membros e órgãos que funcionam em prol de uma vida comum. Da mesma forma que o ser humano é um, mas tem milhões de células vivas, assim também é a igreja. É um só corpo, mas constituído por milhões de pessoas nascidas de novo, por intermédio do Evangelho de Jesus. E isso é muito importante a gente saber e entender, amém? Possui também uma cabeça, que é o próprio Cristo. Ele é o chefe, ele é o guia, ele é o principal e ele é o príncipe da igreja. Em Efésios, capítulo 1, verso 22, 23 e Colossenses, capítulo 1, verso 18, você pode estar lendo para complementar isso que nós estamos falando. Outro símbolo é o templo. Embora Deus habite em toda parte, ele se localiza em determinado lugar para ser encontrado, adorado e louvado. Cada crente é um templo de Deus. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 16 e 17. Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada na Bíblia pela figura de uma noiva. Eu creio que alguns aqui já ouviram, né? Falar, se referindo à igreja, falando a noiva de Cristo. Em 2 Coríntios 11, o verso 2, Paulo afirma que preparara os crentes de Corinto para os apresentar como uma virgem pura a um marido, que no caso é Cristo. Em Efésios 5:25, o apóstolo declara que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre. A igreja juntamente com Cristo. Você pode ler Apocalipse, o capítulo 22, o versículo 17. Outro símbolo da igreja, o qual se pode destacar na Bíblia, é a família. Você agora é membro da família de Deus, porque você foi adotado por Deus, né? Conforme está João, capítulo 1, verso 12, e 2 Coríntios 6, 18. Também porque você deve obediência a Deus, Mateus 12, 50. Porque você tem uma herança, Romanos 8, 17. Porque Deus aboliu todas as barreiras que o separavam da humanidade, Efésios 2, 19. E porque Jesus agora lhe chama de irmão, Hebreus 2, 11. O segundo, nós vimos aí o primeiro, nós falamos o que é a igreja e agora os objetivos da igreja.
Através da Bíblia, você descobre que a igreja ela foi fundada por Cristo para cumprir as seguintes finalidades. Primeira finalidade, evangelizar o mundo. A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não crentes. Cristo, depois de completar a sua missão na terra, ele declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E em seguida estabeleceu uma missão aos seus seguidores. Aí você pode ler Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. É através da igreja que o evangelho é propagado a todas as pessoas do mundo. Esta missão não foi dada aos anjos e nem a um outro ser espiritual, mas essa missão foi dada aos cristãos. E quando nós deixamos de fazer isso como igreja, nós estamos pecando contra Deus, nós estamos deixando de ser igreja, de cumprir aquilo que foi ordenado à igreja. A segunda finalidade da igreja é o lugar para o crente cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus, né? Igual está em Romanos 12, versículo 1. O culto é um momento de oração, é um momento de louvor, é um momento de adoração, é um momento de estudo da Bíblia, é um momento de edificação dos cristãos. No culto, todos os crentes podem se unir em oração, seja para pedir, em ação de graça, ou seja, para agradecer, seja para interceder. Esta também é uma maneira de você louvar a Deus. O culto também é uma oportunidade para os crentes estudarem a Bíblia, né? Por exemplo, parte dele deve ser dedicada ao ensino da palavra de Deus. Você aumenta o seu crescimento espiritual quando a palavra ela é explicada com sabedoria em um estudo bíblico, por exemplo. Quando os crentes se reúnem para cultuar a Deus, existe a oportunidade para que pratiquem a comunhão, né? A comunhão de estar ali junto uns com os outros. Muito mais do que uma simples amizade. A comunhão ela é resultante de uma experiência espiritual comum. Todas as diferenças elas são eliminadas, onde os homens e as mulheres se tornam irmãos em Cristo. O culto tem essa finalidade, de estarmos todos em comunhão. Além de cultivar a comunhão uns com os outros, você deve mantê-la constantemente com Deus, seja nos cultos ou fora deles. No seu dia a dia, tenha uma vida agradável diante do Senhor, através da oração, através da adoração, através da meditação, do estudo da palavra, do jejum, da abstenção de alimentos, né, que é o jejum, para uma dedicação mais profunda de sua vida com Deus. A edificação de cada crente se dá principalmente nos cultos dedicados a Deus e também na sua igreja local. O culto é um momento de oração, de louvor, de adoração, de estudo da Bíblia e edificação dos cristãos. Não esqueçamos disso. Sempre Deus há de acrescentar algo mais em sua vida espiritual. Se você o cultuar na igreja, você é aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 11 e 13. O terceiro objetivo da igreja, nós vimos que o primeiro é evangelizar o mundo, o segundo é ter um lugar para o crente cultuar a Deus, e o terceiro é o lugar para o crente praticar a mordomia cristã. O que significa isso? Tudo que você possui não lhe pertence. Nós precisamos entender isso. Você pode ler Salmo 24, verso 1. Por isso, não tem mais o direito de fazer o que você quer. Deus agora está em primeiro lugar em sua existência. E isso inclui em sua vida, inclui em seu tempo, inclui seus talentos, inclui suas finanças. Você pode aplicar na igreja a sua vida com o melhor dos seus esforços e dedicação. Passar boa parte do seu tempo a cultuar a Deus e servir na evangelização. Empregar todos os seus talentos na igreja para torná-la forte e vibrante. Pagar os dízimos para que você seja abençoado e a obra de Deus tenha recursos suficientes para funcionar. Dar ofertas nos cultos conforme a prosperidade e segundo
o que qualquer tem, e dedicar os seus bens ao Senhor, pois você prestará conta a Ele de tudo que você administrou nessa vida. Então, o primeiro objetivo da igreja é evangelizar o mundo, o segundo é lugar para o crente cultuar a Deus, o terceiro é lugar para o crente praticar a mordomia cristã, ou seja, servir a igreja, cooperar com a igreja, envolver com a igreja, participar das coisas da igreja, ajudar a igreja. E em quarto lugar, lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e as atividades regulamentadas e dirigidas por Deus. Aí tem uns versículos de Mateus que você pode estar lendo. O terceiro, nós falamos aqui primeiro o que é a igreja, o segundo os objetivos da igreja, e nós vimos aí 4 objetivos. E agora nós vamos falar sobre o terceiro, as 2 ordenanças da igreja. Há 2 cerimônias ordenadas por Cristo para que os crentes a pratiquem. É o batismo em água, cerimônia de ingresso do novo crente na igreja, que simboliza o início de sua vida espiritual, e também a ceia do Senhor, que significa a continuação desta vida espiritual. Por isso, o crente deve participar dela para manter sempre a comunhão com o Senhor Jesus. A primeira ordenança, que o Senhor deixou aí, é o batismo. Através do batismo em água, você dá um testemunho público de sua identidade com Cristo, a nova vida iniciada a partir da conversão. É o sinal exterior, o qual mostra que você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Cada um de nós repete, de modo espiritual, o que aconteceu com Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Assim, pelo batismo, você prova que isso é vitorioso. O batismo em águas, ele não salva, porque em si ele não tem poder para salvar, para tal. As igrejas locais, elas estabelecem essa prática para que o novo crente se torne membro dela e participe da ceia do Senhor. Os evangélicos não batizam bebês, porque eles não têm do que se arrependerem, porque eles não têm ainda... a gente já nasce no pecado, a gente já nasce com essa natureza pecaminosa, por causa do pecado original do Jardim do Éden, mas o bebê, por exemplo, ele não sabe ainda o que é certo, o que é errado, ele não sabe falar por si só, ele não sabe decidir por ele. Então, como é que a gente vai batizar um bebê para ele ser perdoado do seu pecado, sendo que ele nem sabe o que está acontecendo ali? Então, não faz sentido. Jesus, ele vai lá e batiza, já adulto, para poder nos mostrar a forma e o modelo correto. Se o batismo tem essa finalidade de eu confessar publicamente, eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu quero viver para a glória de Deus, eu estou assumindo publicamente, que eu morri para a minha velha natureza e agora eu quero viver para a glória do Senhor. Um bebê, ele tem condições de fazer isso, de falar por ele? Não. Então, não faz sentido o batismo dos bebês por conta disso. Na Bíblia, você não vai ver em momento nenhum o Senhor Jesus mandando ou batizando um bebê. Então, é por isso que a gente batiza, quando a criança, ela já consegue discernir, ela é uma pré-adolescente, ela já consegue discernir entre o certo e o errado, já sabe acerca do caminho, já tem esse entendimento. Aí a gente já realiza o batismo, Então, a primeira ordenança que foi deixada para a igreja é o batismo. E aí vocês já entenderam aí o que significa, Eu já havia falado no áudio anterior para vocês também, um pouco, meio que resumido, mas um pouco de cada coisa. E a ceia do Senhor é a outra ordenança que o Senhor deixou. Na igreja em que você frequenta, todo mês há um culto de ceia. Não foi ideia de um homem, mas foi instituída por Jesus.
na véspera da sua crucificação, para os crentes relembrarem da sua morte, através do pão e do vinho, né, que a gente usa o suco de uva. Então, o culto de Santa Ceia é para a gente estar, primeiro que a gente está obedecendo a ordenança do Senhor, né, a igreja está obedecendo isso, e segundo é que aquele momento é para a gente lembrar do que Cristo fez por nós, né, para trazer a memória da gente do que Ele fez através da sua morte, através da sua ressurreição, e que nós estamos ali juntos e unidos na nossa fé, esperando pela volta dele. O primeiro simboliza o seu corpo, que no caso o pão vai simbolizar o corpo de Cristo, e o segundo, que é o suco de uva, vai representar o sangue dele. Não somente para relembrar a sua morte vitoriosa, mas os crentes tomam a ceia para também anunciar a Cristo, né? Para dizer a todos, nós cremos nele, ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, participar da Santa Ceia do Senhor é viver isso. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós temos o entendimento que a partir de agora a minha vida, né, vai ser para a glória e honra do nome dele, eu tomo posse do que ele conquistou na cruz por mim. O segundo passo é eu me batizar, né, assumir publicamente a minha decisão, a minha aliança com Cristo, e a partir daí eu vou poder participar da ceia do Senhor, que é um privilégio para todos os crentes. Aleluia. Para participar da ceia, cada um deve examinar-se a si mesmo e remover qualquer impedimento. Esta é uma festa espiritual na qual os crentes devem participar em atitude solene, meditativa e reverente, não com aparência de santidade, mas como um pecador arrependido e um instrumento para ser usado de testemunho de Cristo aos homens perdidos. Então, nada pode ser um impedimento para participarmos da Santa Ceia do Senhor, a menos que a gente esteja numa vida de pecado, um pecado não confessado, né? Mas quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós precisamos estar, né, em comunhão, precisamos estar participando da Santa Ceia do Senhor, porque isso vai mostrar que eu estou em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja. E isso é muito maravilhoso para a nossa vida espiritual. Através do batismo em água, você está dando um testemunho público de sua identificação, né, da sua identidade com Cristo, a sua nova vida iniciada a partir da conversão. E aqui nós temos uma reflexão escrita discipulado. Primeiro, é a parte prática aqui do estudo. Estabeleça um alvo para trazer amigos, parentes e outras pessoas aos cultos de sua igreja, né? Então tenha sempre dentro de você o desejo de evangelizar as pessoas, de falar do amor de Cristo para outras pessoas. Não deixe isso nunca morrer da sua vida, porque senão você vai deixar de ser igreja, vai deixar de exercer o seu papel como igreja. Segundo, procure obter informações de como participar do evangelismo juntamente com os demais crentes de sua igreja. Por exemplo, na nossa igreja, na IAM, nós temos todo o último domingo do mês, nós temos o evangelismo no domingo pela manhã. E à noite nós temos o culto de missões, que a gente fala sobre essa temática. E nós temos outros trabalhos dentro do departamento de missões que nos ajuda a evangelizar outras pessoas, né? O projeto ID, que são cultos em lugares abertos. Nós temos um projeto chamado Casa de Bênção, e esse projeto a gente oferece às pessoas, se querem realizar cultos nas casas delas durante 3 segunda-feiras, né? E aí a gente leva umas ministrações, apresenta o plano de salvação para aquela pessoa ali e ora por aquelas pessoas. Nós temos vários outros projetos da nossa igreja que nos ajuda e nos possibilita estar evangelizando, falando do amor de Cristo para outras pessoas. Temos um projeto na igreja chamado Frutificai,
esse projeto, você vai adotar alguém, né, nas suas orações. Você vai começar a orar por determinada pessoa que ainda não conhece a Cristo. E aí você vai apresentando a Deus aquela pessoa, apresentando a Deus aquela pessoa, e depois você começa a se aproximar daquela pessoa e começa a falar do amor do Senhor para aquela pessoa. Até chegar ao nível daquela pessoa, você convidar aquela pessoa para vir na igreja, ela conseguir vir, aquela pessoa se entregar para Cristo, aí você vai ficar acompanhando aquela pessoa até esse momento do discipulado. Você vai adotar essa pessoa até ela estar preparada e pronta para ela alcançar uma outra pessoa. E por aí vai. Entende? Então você vai ser um canal de Deus, um instrumento do Senhor para evangelizar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa e depois permitir ela andar com suas próprias pernas e através dela ela vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Então é um projeto abençoado aí também. E que infelizmente nem todos colocam em prática, né? E temos outros também. Então é bom a gente conhecer os projetos da nossa igreja para a gente estar sempre envolvido com a evangelização da nossa igreja. Aqui também está dizendo, terceiro, procure se entregar a um grupo musical de sua igreja para ajudar no louvor a Deus. Quem tem, né, afinidade aí para tocar, para louvar, é bom procurar, né, a liderança da igreja, falar, eu quero ajudar nesse sentido, eu quero servir a Deus nesse sentido, porque é algo que eu gosto de fazer e que eu sei fazer, né? Então, isso é maravilhoso. O quarto, seja um aluno assíduo da escola bíblica na sua igreja, para aprender bem a palavra de Deus. Nossa escola bíblica é nas quartas-feiras. Então, nós temos a classe das crianças, nós temos a classe dos pré-adolescentes, temos a classe dos adolescentes e jovens e a classe dos adultos. E é uma bênção. Participar da escola bíblica só nos ajuda a fortalecer, a crescer e a desenvolver como igreja do Senhor. O quinto está dizendo, pense por alguns minutos o que você não administra bem em sua vida, seu tempo, seus talentos, suas finanças, etc. Faça um propósito de colocá-los a serviço da igreja. Então, aqui tá dizendo assim, para você doar mais o seu tempo para a igreja, doar mais os seus talentos, né, as suas finanças, etc. Ou seja, fazer um propósito de servir a igreja com aquilo que o Senhor te deu e tem te presenteado. Sexto, se você ainda não é batizado em águas, ore a Deus e busque a orientação do dirigente da sua igreja. Amém? Aí nós temos umas perguntinhas, você vai verificar o que você aprendeu. A primeira pergunta está perguntando assim, qual é o significado da palavra igreja? Quais os principais símbolos da igreja mencionados na lição? Terceiro, cite os 4 objetivos da igreja destacados nessa lição. E quarto, mencione as 2 ordenanças bíblicas que devem ser praticadas pela igreja. Quinto, cite os 2 elementos utilizados na Santa Ceia como símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Então é muito facinho, né? Tudo que está perguntando aí está na lição. Esse sexto aqui, quando fala, se você ainda não é batizado em águas, ore a Deus e busque a orientação do dirigente de sua igreja. Meus amados, vocês que são novos convertidos e que ainda não desceram as águas, isso é um presente de Deus para as nossas vidas. A nossa igreja, ela realiza o batismo todo ano, no mês do aniversário da igreja. O aniversário da nossa igreja a gente faz no mês de novembro, mês que vem, e o batismo também será nesse mês de novembro. Sabe qual é o nosso sonho? É a gente ter tantas almas se convertendo, ao ponto de um dia chegar ao ponto da gente ter que fazer um batismo todo mês. Para a honra e glória do Senhor, nós cremos que chegaremos nesse nível. Mas por enquanto, nosso batismo é uma vez no ano. E eu gostaria muito de estar aplicando esse discipulado com vocês presencialmente, sabe? Mas infelizmente não é possível devido à demanda, devido à dificuldade que vocês têm, né? Para se reunir. São pessoas aí de mais longe, outros de mais perto, mas eu quero do fundo do meu coração que vocês abracem essa causa aí, vista a camisa aí,
ouça os áudios direitinho, acompanhe e que você ore ao Senhor. E se você tem o desejo de reforçar sua aliança com Cristo Jesus, nos procure, né? Passe o seu nome para a gente se organizar para o nosso batismo. É uma das coisas mais importantes da vida do crente. Ah, mas eu sou amigado, como é que faz? Eu não regularizei aí minha questão no cartório e tal. Se você for lá e der seu nome, a gente já vai considerar que está casado, porque a gente não vai ficar esperando ali, né? É só mesmo uma questão de... Então, se não tiver nenhum impedimento em relação a divórcio, esse negócio é coisa rápida, é coisa simples. Então, nos procure para a gente entender também a sua situação, tal, e não deixe prolongar esse momento para muito tempo, não, porque isso não é nem bom para a sua vida espiritual, tá bom? Vamos fazer tudo com convicção, mas fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Não se esqueça que você foi alcançado pelo sangue de Cristo, você faz parte da família de Deus e você é representante do Senhor aqui na terra, você faz parte da igreja dele, você representa a igreja dele. Então, nada melhor do que fazer tudo para a honra e glória do nome dele, obedecer a palavra dele. E a igreja, adoração e missão, a IAM é a sua família espiritual aqui na terra, e nós contamos com todos vocês para juntos, né, sermos um exército forte e poderoso aqui na terra, para cumprir a missão a qual o Senhor nos confiou. Amém? Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, vamos interagir aqui no grupo, colocar se for alguma dúvida, se for alguma sugestão, se for alguma coisa que queira colocar, acrescentar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês.